Portanto, prepare sua mente para a ação e exercite o autocontrole. 1 Pedro 1,13, né, fala a respeito de termos autocontrole e de saber esperar no Senhor, né? Ter autocontrole em meio às aflições, né? Em meio a, vamos dizer assim, aos problemas, por exemplo, a notícias inesperadas, e quando é notícias que nos afeta de uma maneira, né? Quando mexe em algo de nós, né? Um filho, um marido, né? Mãe, pai, irmão, não importa quem for, se for alguém que nos atinja, né? Geralmente nós perdemos o autocontrole. Então você tem que aprender a ter ação e exercitar o seu autocontrole. Simbora tomar uma xícara de café com uma dose de fé. Nosso café com fé em nome de Jesus. Mas antes vamos entregar esse momento ao nosso papai. Senhor Deus, Pai amado querido, muito obrigada por mais um dia aqui em tua presença, Senhor Jesus. Ó Deus amado, nos ensina, Senhor Deus, a controlar nossas emoções, a não agirmos, Senhor, com nossas emoções. Porque muitas vezes, quando nós escolhemos, né, ir pelo caminho das emoções, não conseguimos ter controle da situação. Ó Pai amado, que vidas possam ser tocadas e alcançadas através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Quando nós não aprendemos a ter o autocontrole, né, nós sempre vamos agir, né, pelas emoções. Então você tem que aprender, né, a preparar, né, e agir, né, nos momentos difíceis, no momento de tribulações, né, de aflições, que faz parte do nosso dia a dia, né? Lidar com notícias ruins. Por exemplo, lidar com notícias ruins, aquelas notícias que a gente não está esperando, né? Aquela notícia que chega assim, vamos dizer, de supetão, como se diz. E muitas vezes nós não temos autocontrole para lidar, né? Então, assim, em 1 Pedro, que a palavra de hoje vai ser 1 Pedro 5, do 7 ao 9, diz bem assim, ó. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aprenda a lançar toda a sua ansiedade, todos os seus medos no Senhor. A partir do momento que você começar a lançar sua ansiedade nas mãos do Senhor, você vai começar a ter autocontrole, sabia? Você tem que aprender a exercitar, quase que não sai a palavra, exercitar o autocontrole. Não agir não agir na emoção, assim, sabe? Na hora do momento, o negócio tá calorado. Versículo 8, que diz bem assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Tenha certeza, quanto mais, né, você não souber lidar com as emoções, né, ter autocontrole, né, o diabo vai usar isso contra você. Ele sabe exatamente o teu ponto fraco, onde te atingir, para você se desesperar, perder o controle de toda a situação. Dá para entender? 9. Ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então, assim, nós temos que estar preparados, ter autocontrole a lidar com situações, com aflições, né, no nosso dia a dia. A partir do momento que você começar a agir na razão e não com as emoções, né, você consegue lidar com as aflições, com esse sofrimento. Eu me lembro por mim mesma, esse final de semana eu vivi diversas situações, aliás, essa semana, acho que esses anos todos, 5 anos que eu perdi meu marido, eu vou falar pra vocês, minha vida virou assim, deu um capotamento de 390 graus, como se diz. Então, eu tive que aprender a lidar com as minhas emoções. Fácil não é fácil, mas se você se determinar, né, começar a tomar o autocontrole, ei, peraí, acorda. Eu me lembro quando eu recebi a notícia da morte do meu marido, foi um choque tão grande que eu fiquei assim meio aérea, você sabe? E quando eu fui até o encontro onde estava o corpo do meu marido, eu me desesperei de uma forma tão grande. Eu digo, Senhor, sabe que essa é como eu não estava acreditando no que eu estava vendo. Dá para entender?
Eu não acreditava no que estava vendo. E eu me lembro quando eu cheguei ali, no desespero, aquela agonia, eu cheguei, era um distante da nossa casa, né? E eu fui, quando eu cheguei ali no carro, quando eu deparei já de longe, já a minha vontade de pular do carro, sair na carreira, sabe? E quando eu cheguei bem exatamente lá, naquele desespero, eu corre, salva, chama a ambulância, lá chama um moleque, leva para o hospital, naquela intenção de querer socorrer, de salvar, né? E eu nunca me esqueci, né? Isso foi muito importante para mim. E o sobrinho do meu marido já estava lá, tem várias pessoas, ele imediatamente segurou na porta do carro e disse: ei, tu não vai descer agora não. Fica aí, se acalma, você se acalmar, você sai, agora não. E aquilo foi muito importante para mim, sabe? Porque eu fiquei ali dentro, aí eu chorei. Aí eu comecei aí comecei a respirar. Eu comecei a respirar e comecei a pegar o autocontrole, né? E eu disse: e agora? Eu digo: agora, ó, acorda. Que a partir de agora tu vai ter nenhuma coisa para resolver. Só vai ser tu, né? Então, se controla. Se controle. O autocontrole é indispensável para você vivenciar situações difíceis, de perdas, de decepções, de tudo na vida. Se você começar a ter autocontrole, você saber lidar, sabe, agir na razão e não na emoção. E eu disse: eu te controlo, porque agora é tu. Eu fiquei só, meus 3 filhos, é tu e teus filhos, te controla. E agora? Tu tem mil coisas para resolver. Não adianta tu ficar nessa emoção. E realmente, gente, eu não sei. Você me perguntar, nossa, como tu é forte. Eu peguei um autocontrole. E ali teve que resolver a situação de ML, corpo, aquele negócio todo, velório, cuidar de tudo. Gente, eu fiquei numa situação assim, sabe, aérea. Eu não acreditava. Naquele momento todo, eu tive autocontrole de lidar com toda essa situação. Depois que passou a situação do velório, tudo, aí foi quando eu desabei, né? Eu desabei, coloquei tudo que estava preso. Comecei a entender a importância. Aliás, gente, eu sempre fui uma pessoa que soube lidar com as aflições, com situações difíceis. Eu agradeço ao Senhor, Senhor, obrigado, Senhor Jesus, por não me desesperar. Eu sempre assim, eu costumo dizer que eu não me desespero no momento, eu me desespero depois. Eu resolvo primeiro a situação, resolvo o problema, para depois eu me desesperar. Eu sou ao contrário. Mas isso é importante, sabe por quê, gente? Porque se você agir com a emoção, você não vai solucionar o problema, você não vai resolver o problema. Você vai agregar mais problemas, você vai ficar de uma forma que você não vai ter controle de nada, você não vai poder resolver nada, né? Então, assim, lança a tua ansiedade nos pés do Senhor, sabe? Aprenda, respira, diga: Senhor. E esse final de semana não foi diferente, eu vivi uma situação difícil e eu digo: Senhor, vem cá. Eu não posso resolver, mas eu posso clamar a Ti, né? Eu entrego a vida do meu filho em Tuas mãos. Então, o Senhor sabe o que é melhor para ele. Autocontrole. Não é chorando, esperneando, gritando, batendo boca que você vai resolver problemas. Não é. Então, aprenda a controlar suas emoções. Não permita que as suas emoções te controlem. Porque se você permitir que as suas emoções controlem você, você não vai conseguir agir na razão. Você perde o controle, perde as estribeiras, como se diz. E você não vai saber solucionar o problema, né? Então, assim, eu louvo ao Senhor, digo: Senhor, muito obrigado por me dar autocontrole, por me ensinar a ter autocontrole. Fácil, não é fácil, mas se você começar a se determinar, buscar: Senhor, respira, Senhor, vem cá. O medo vai me abater, o desespero vai vir, não permita. Eu vou conseguir. Me dá direcionamento, porque eu tenho que fazer. Lá em Provérbios 25, 28 diz assim: um homem que não sabe controlar as suas emoções e vontades é como uma cidade com seus muros derrubados. Então aprenda a controlar suas emoções, por mais difícil. Quando você receber uma notícia difícil, uma notícia ruim, no momento da aflição, você vai ter cabeça para resolver. Deu para entender? Portanto, prepare a sua mente para a ação e exercite o autocontrole. Deu para entender? Não permita que as emoções controlem você. É você que tem que controlar as suas emoções. Porque quando você começar a controlar as suas emoções, você vai agir com razão. Deu para entender? Então, assim, não permita que as emoções falem mais alto. Não permita ela dominar você. Porque se você permitir ela te dominar, você não consegue solucionar. Você não consegue ver a saída, né? Comece a dizer: Senhor, me ajude a ter autocontrole. Me ensina a ter autocontrole nos momentos difíceis, no momento de tribulação. Quando você receber uma notícia desagradável, difícil, se decepcionar com algo, você vai ter autocontrole para resolver. Não permita as emoções te controlar. Controle você as suas emoções.
Falar para vocês, eu já vivenciei tantas situações difíceis assim que foi o autocontrole que me ajudou, né, a não piorar a situação. Meu filho, eu nunca me esqueço, meu filho ele tem uns 7 anos mais ou menos, ele tá com 14 anos. 7 anos, ele quebrou o punho, né? A gente foi pro hospital ali e tô desesperada, aquela agonia toda, e eu super sem autocontrole. E eu me lembro que nós estávamos ali no hospital, na sala ali de enfermagem, e as mães tudo alvoroçadas, né? Com os filhos ali, sente vida e tudo, o fêmur quebrado, braço, perna, tudo. E as mães desesperadas, aquela agonia toda. As crianças até mais calmas, mas as mães tão alvoroçadas, tão desesperadas. E eu não me esqueço, não sei se foi uma enfermeira, foi uma médica que falou: mães, pelo amor de Deus, se controle. Vocês mesmos que estão agitando os seus próprios filhos. Faça como essa mãe. E eu estava assim, porque meu filho tá controlado. Ele tá sentindo dor, mas ele estava controlado. Ele faça como essa mãe. Passe segurança para os seus filhos. Mas não fique desesperado, não, que vocês estão destabilizando a vida dos seus filhos. Porque assim, você tem que passar segurança. Vou dar um exemplo do meu filho, da criança, que eu tava com meu filho na época. Você tem que passar autocontrole para a criança. Se você ficar em desespero, gritando, esperneando, como é que essa criança vai ter controle? Você vai se autocontrolar. Ela vai ficar agitada, porque tá vendo a mãe agitada, e ela disse: quanto mais vocês se agitam, quanto mais vocês esperneiam, vocês gritam, vocês estão descontrolando o filho de vocês. Muitas vezes as crianças estavam mais calmas, as mães que entravam no desespero, e muitas vezes os filhos viam a mãe no desespero e entravam em desespero também. E eu sempre mantive tranquilidade. Ele foi olhar essa criança, meu filho, ele não chorava, ele sentia dor, mexia, mas ele não chorava. Eu, calma, é assim, ele ia tomar medicação, fazia tudo, mas eu passava segurança, tranquilidade para ele. Já o pai dele, o pai dele era vivo, o pai dele ficou no desespero: sai daqui, sai de perto que tu vai piorar a situação. Então, para isso, Deus sempre me deu controle para lidar com situações difíceis. Tenha controle para você saber resolver. Se você ficar desesperado, você não vai saber resolver a situação, vai piorar. Quanto mais você desesperar, quanto mais você agir na emoção, você não vai resolver problemas, você não vai solucionar, você não vai, sabe, vai piorar a situação, né? Meu marido, ele não tinha, para isso meu marido não tinha controle. Ele se desesperava de uma maneira, acontecia alguma coisa, eu ficava no desespero. Nessa questão do meu filho mesmo, ele ficou no desespero, chegou no hospital, tem que atender logo, o médico vai demorar, já queria brigar, já queria espernear. Não é assim. Não é assim que você vai resolver a situação. Calma, respira, né? Então, nessas situações difíceis, sempre eu tomava frente, porque eu já sabia ter controle, autocontrole. Por mais que aquilo me matasse por dentro, sabe? Mas eu tenho que passar segurança, tranquilidade para o meu filho, porque já tá uma situação difícil. Punho quebrado, sentindo dor, e eu me desesperar. Como é que a mente dessa criança vai ficar? Então aprenda a ter autocontrole. Hoje eu falei demais, né, gente? Aquele cheiro do coração, esse foi nesse café com fé, ó, que o Espírito Santo vai se apresentar lá no teu trabalho, na tua família. Por onde você vai passar, o Senhor de Deus é contigo.